Boa tarde. Vamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo da obra de Honório Abreu no livro A Obra Luz Imperecível. E é preciso esclarecermos que estamos fazendo uma reflexão bastante sintética dos apontamentos do Honório, com referência ao livro Luz Imperecível, mas esta interpretação é apenas um pequeno extrato de um terreno amplo e extenso de compreensão que se pode retirar da página. Não temos a pretensão de esgotar e nem de abstrair na sua amplitude o que está exaltado no livro, de tamanha elaboração por parte do companheiro Honório, hoje desencarnado. E como os capítulos que estamos avaliando, estudando, têm uma certa sequência, nós decidimos prosseguir no estudo desses capítulos e hoje nós teremos o 142, que tem o título Testemunho e Renovação. E Marcos 14:24 registrou: E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. E Honório avaliou esse trecho e disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, registrando o seguinte: o empenho determinado de reeducar-se confere vida ao ensinamento e ao espírito que exemplifica. Se a religião do Velho Testamento era exterior, escrava de ritos e de tradições, a do Novo Testamento é interior, com base exclusiva na exemplificação, conferindo vida a cada atitude, a cada gesto, a cada ato, reafirmando o papel que o sangue desempenha na distribuição dos recursos apropriados no processo metabólico. Este elemento, o sangue, a que se refere Jesus ao tomar o cálice, é a consubstanciação de seus ensinos quando elaborados no dia a dia. Assim como o vinho surge a partir da dilaceração ou maceração do fruto que o contém, o Novo Testamento, como mensagem viva, dinamizada por pensamentos, palavras e ações, é a essência do amor que só se manifesta quando nos capacitamos ao sacrifício, à renúncia e à compreensão, na eleição de uma nova postura de vida. Jesus, que pertence aos seres puros, em profundo processo de comunhão com o Criador, nosso Pai, conforme consta no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, foi designado pelo Criador para ser o condutor da humanidade, de modo que a família humana alcance novo piso de melhoria moral e de conhecimento, para que a Terra possa pertencer aos mundos regenerados na amplidão cósmica. E para que alguém possa ensinar, não basta o título de mestre. É preciso ele próprio passar pelo método didático para melhor instruir os tutelados mais novos em evolução, que somos nós, a família humana. E esta possibilidade pedagógica do amor pleno que ele foi capaz de viver, ficou conhecido como o Novo Mandamento, ou o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Daí ele ter revelado o cálice, que trabalhamos no vídeo anterior, como sangue, em sua conotação simbólica, o sangue do Novo Testamento, como Jesus se referiu.
ou uma vida dedicada, porque sangue é vida, a viver na cota mais difundida de doação de si mesmo e de seus recursos amplos e variados, caminho este de profunda conexão com nosso Pai, como ele demonstrou, para que no testemunho pessoal possamos ser guindados à mais ampla conquista espiritual. Por isso, este é o caminho. E quando nós debruçamos, por exemplo, em um romance de Emmanuel, ou estudamos o Evangelho, ou pegamos uma página de um livro fundamentado na verdade e no amor, esta mensagem de transformação do sentimento para níveis melhores acaba nos contagiando. Achamos maravilhosa a leitura, agradável, nos sensibilizamos de fato, mas se não começarmos a viver conforme as notícias ali estampadas, de que nos valeu o tempo dedicado na absorção do conteúdo? Apenas foi melhorar a estatística intelectual, sem nenhum acrescentar em nossa posição pessoal no ato da caridade amorosa e qualificação interna e real. Foi vaidade e presunção agravadas apenas. E maior peso consciencial e, naturalmente, o surgimento de síndromes de natureza psicológica e emocional transformada em incômodo, pesando na atmosfera de nossas emoções. Em Paulo Estevão, por exemplo, um dos romances históricos de Emmanuel, vamos ver ali a figura de Estevão, que era um símbolo de virtude e de orientação para todos os indigentes que viviam na Casa do Caminho, a residência de Pedro, que Jesus ensinou aos discípulos o trabalho de amor aos filhos do Calvário. E no mínimo gesto desse destacado apóstolo, que foi o primeiro mártir do cristianismo redivivo, uma criatura dotada de recursos profundos, foi capaz de exercitar em todos os lances de sua vida cheia de lutas, de perdas e de entrega, o amor em sua manifestação muito pura e legítima. O apóstolo, na sua mais intrínseca formação e postura, passou a ser o continuador do ensino crístico após a saída de Jesus do planeta, na sua vivência diária. E quando eu fecho a obra lida e não faço o esforço de melhorar minhas manifestações junto àqueles que fazem parte da minha experiência direta ou indireta, como vou ter parte com Cristo? Esta tem que ser a nossa preocupação. Ao lermos, por exemplo, um trecho de uma passagem que Emmanuel trabalha sob a rotulagem, ele vai dizer assim, trazendo um trecho de Paulo que diz: pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. E aí ele vai dizer o seguinte, Emmanuel: a rotulagem não tranquiliza. Falarmos que somos espíritas cristãos, que seguimos os roteiros de Jesus, não traz tranquilidade. E ele nos adverte: procuremos a essência. Há louvores em memória de Jesus que trazem a animosidade entre os irmãos.
Há símbolos do Cristo, diz Emmanuel, em tribunais numerosos, que apenas exalta a injustiça. Então, o que ele vai nos trazer mais especificamente? Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos. Mas isso é muito pouco, se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. E ele culmina dizendo: é sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito de Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então não adianta dizer que somos, temos que revelar em nós, na essência, para produzir gestos e posturas dignos e fidedignos. E aí o Honório encerra a passagem dizendo assim, que por muitos é derramado. Muitos, e não por todos, diz o Honório, porque sempre há alguns para os quais, por força da evolução, a mensagem de Jesus ainda não tem significação, não tem abertura no coração. Esses muitos irão aumentando progressivamente, até que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Este é o objetivo supremo de Jesus. Transformar todos os homens e mulheres em criaturas melhores e mais equânimes com a doutrina de amor universal. É a nossa destinação. E ele sabe que isso será alcançado, nosso mestre sabe. Mas quanto tempo demandaremos para essa apropriação? Depende da nossa submissão às forças diretoras da vida e do acionamento da nossa vontade em atender aos alvítares do Mestre. A história de Caim que matou Abel, que está em Gênesis de Moisés, e se tornou um proscrito na terra, é a símile de nossa própria construção na evolução, quando decidimos seguir nossas próprias definições do que era melhor para as nossas conquistas no mundo e acabamos nos desviando da condução sagrada do Pai, que detém a sabedoria suprema do melhor para os filhos. E nos colocamos no lugar de Deus. Aí nos situamos em nossa maior fragilidade, porque não temos o domínio do todo como Pai, e muito menos a sua grandeza e potência na administração do universo. Embora o nosso afastamento de Deus, o Pai jamais nos abandona, pois é o amor que nos sustenta e direciona. Mas nesta posição bastante complicada, de nossa parte, nos fez assumir uma posição bastante conturbada e intranquila, já que não nos bastamos sozinhos. O manancial de manutenção do existir, nos menores aspectos da existência, vem de Deus. O ar que nos conserva vivos, o sol que dá vitalidade, o alimento, as maravilhas da natureza que se transformou
pela inteligência e interdependência humana, nos dá a habitação, a vestimenta, tudo. Quando Caim apresentou a sua oferta a Deus, que era o fruto da terra, Deus não atentou em sua oferta. Mas Abel, seu irmão, que era pastor de ovelhas, apresentou a Deus o primogênito de suas ovelhas e da sua gordura, e Deus agradou-se de sua dádiva. Com inveja, Caim matou Abel. O significado desse arquétipo hebreu é que a gordura representa abundância, dar além do comum, do que é obrigação, enquanto que o fruto é colheita comum de esforço. Pega a semente, planta, cuida e se transforma em fruto. Todos podemos fazer isso. Quanto mais a criatura cresce em projeção intelecto-moral, mais capacidade ela é capaz de doar. E quanto esses frutos melhoram as condições do outro e do próprio contexto da vida, o aproveitamento do potencial de nossa alma favorece vidas ao nosso derredor. E aí estamos ofertando a Deus a gordura de nossas possibilidades. O pouco que fazemos se transforma em bênçãos para muitas criaturas. E quanto mais essa projeção, maior o desempenho e a conquista do ser.